Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast, onde eu falo com vocês a respeito de coisas que me forjaram na minha saída do fundo do poço e caminhando na direção contrária à torpeza. Quero deixar aqui um agradecimento a todos os comentários que vocês fizeram no outro vídeo. Eu fiquei muito feliz com os feedbacks. E seja muito bem-vindo, meu nome é Juliane, para quem tá vindo aqui pela primeira vez. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de ler bons livros e que esse conteúdo pode ser traduzido em consumo, boas artes, bons conteúdos. Então isso aqui vai estender para série, para filme, para conteúdos que você segue no Instagram, para tudo. Então tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você permite que faça parte da sua rotina, parte de você, de certa forma, porque o que nós consumimos acaba se tornando um filtro de como a gente percebe a realidade. A gente conversou sobre isso no último vídeo, em que eu falei sobre a tentativa de fugir da realidade acaba se tornando um filtro que você coloca nela. Então a sua realidade perde a graça porque você se acostumou a vê-la através de um filtro que não é real. Então hoje eu quero trazer esses filtros e a importância da gente se apegar à verdade das coisas. E a gente vai falar disso através dos livros. Antes de começar, quero deixar claro que parte desse conteúdo foi tirado do perfil do Raul Martins. Eu vou deixar o arroba dele na descrição e vou tentar deixar o vídeo dele no card, porque ele foi essencial, não só para que eu aprendesse sobre boas literaturas, mas para que eu conseguisse produzir um bom livro. Acho que nem todo mundo tem essa... Essa o quê, gente? Nem todo mundo tem essa informação, mas eu sou escritora, eu tenho um livro lançado. E se não fosse por entender a importância de consumir bons livros, consumir bons conteúdos, muito provavelmente meu livro não teria saído nem metade do que ele saiu, porque ele foi todo reformulado por causa de um livro. Mas eu já vou falar disso. Então, tenham essa informação, sigam ele, acompanhem o conteúdo dele. Tudo que eu vou falar aqui, ele com certeza fala muito melhor e com muito mais autoridade. Então, queria deixar essa recomendação e também, só para deixar claro, parte desse conteúdo aqui não é super original, eu tirei de lá. E outra parte está pela minha experiência. Então, vamos começar. Eu quero começar contando para vocês a minha história e como foi que eu tive essa... Eu não vou chamar de virada de chave, né? Porque foi um livro inteiro, eu não acho que o livro inteiro seja uma virada de chave. Mas como foi que através de um livro muita coisa na minha vida mudou. E por que eu sinto essa necessidade de passar para vocês. Eu, em 2022, comecei a escrever o meu livro. E o meu livro fala a respeito de vulnerabilidade e falar para outras pessoas, falar para uma outra pessoa as coisas que você menos gosta em você mesmo. Então, as coisas que você tem dificuldade de encarar em você mesmo e compartilhar isso em prol de construir um bom relacionamento, construir um bom ambiente, enfim. E eu comecei a escrever lendo Colin Hoover. Então, eu li Verity e eu li Confesse durante a escrita desse livro. E admito que boa parte da introdução, dos primeiros capítulos, foi baseado na percepção que eu tive através desses livros que eu estava lendo. E isso é algo muito inevitável, porque, como eu disse, aquilo que você consome se torna o filtro da sua realidade. Então, eu via a história que eu queria contar por meio da história desses livros. E então, surgiu um podcast para mim, falando a respeito de bons livros e livros ruins, falando a respeito de leitura, com o tal do Raul Martins. O Raul Martins, e acho que a Mariana Brito também é fera nesse assunto. E eles comentaram muito a respeito de um clássico que eu sempre tive um certo preconceito, porque eu tinha tentado ler uma vez e não deu certo, que foi Dom Casmurro, do nosso Machado de Assis, um livro de literatura clássica, um livro de literatura brasileira. E eu fiquei muito instigada pela forma com que eles abordaram esse livro, porque de início pra mim era só um livro muito difícil e que não levava ninguém a lugar nenhum. Só que eles começaram a falar das interpretações que esse livro tinha e me deixou muito curiosa. Então eu tirei o meu janeiro do ano passado pra ler Dom Casmurro. Eu me desafiei a ler Dom Casmurro. E com certa ajuda, com certo apoio desses criadores e tudo mais, eu tive uma percepção completamente nova. Porque era um livro que abordava sobre pessoas reais, em contextos reais, com sentimentos reais e problemas reais. E ainda que seja um livro fictício, é um livro facilmente associado à realidade. É um livro que facilmente poderia ser inserido na realidade.
Então, a partir daí, eu reli o meu livro e mudei ele inteiro por causa de um clássico. Meramente porque eu percebi que com os que eu tinha lido antes, eu estava basicamente colocando todos os personagens, toda a história do meu livro como uma mera trama. Um drama, um vitimismo, algo muito autocentrado. E quando eu li Dom Casmurro, eu percebi que, cara, se eu quero falar da minha verdade, eu preciso falar da minha realidade. Eu não posso me basear numa fantasia. Então foi assim que eu mudei tudo e comecei toda uma nova realidade de ler livros bons, ler boas literaturas. Então, o que eu mais pretendo passar com vocês é aquilo que você vai transmitir. Então, dentro da arte, isso é muito palpável, porque aquilo que eu vou escrever, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou cantar, tende a ser o que está interiorizado na gente. E esse nosso interior, esse nosso subjetivo, precisa ser muito bem cuidado. Porque se qualquer coisa acessa o seu subjetivo e qualquer coisa tem poder para mudar, manipular aquilo que você entende como verdade, você fica muito vulnerável a uma realidade vazia. Então, agora a gente vai traçar as maiores diferenças e problemáticas de um livro best-seller, muito famosinho, Fórmula, e esses livros que geralmente a gente descarta, mas que, vendo a realidade, passaram de geração em geração. Então, alguma coisa tem neles. Então, vamos lá. Um ponto muito sensacional no livro best-seller e que, gente, eu posso estar mexendo com muito fã-clube agora, não julgo ler esses livros, eu já li muitos. Hoje em dia eu não leio mais porque eu sinto o quanto isso afeta o meu dia a dia a nível escrita, a nível arte, porque é algo que está muito presente para mim. Mas, fato é que esses livros são baseados em fórmulas ideais e não em fórmulas reais. Então, qualquer um que vai ler vai estar de acordo comigo. Então, a gente pode falar de Colin Hoover, a gente pode falar de Crepúsculo, a gente pode falar de qualquer livro de romance que atinge todas as pessoas e que viraliza. A gente tem a fórmula de um cara fértil, traumatizado e que só vai se vulnerabilizar e se abrir para uma única mulher. E a gente tem essa mulher que, na verdade, é uma menina, na maior parte das vezes, muito insegura, num contexto onde ela precisaria ser protegida. E, na maior parte do tempo, muito manipulada, muito boba. E como é que eu vou traçar a problemática disso com vocês? A gente cresce consumindo esse tipo de literatura, a gente cresce consumindo esse tipo de filme, a gente cresce consumindo esse tipo de série. E com isso, a gente cresce desejando muito que essa se torne a nossa realidade. E aos poucos, a sua realidade vai se tornando insuficiente. Por quê? Porque não importa o quanto você se esforce, a sua vida não é uma trama. A sua vida não é um roteiro montado. As pessoas à sua volta não estão ali para servir a um roteiro, para servir a um ideal que você construiu. Elas estão ali para serem pessoas com quem você se relaciona, com quem você conversa, com quem você interage, e não pessoas que estão ali para servir os seus ideais de romance, os seus ideais de problemas, os seus ideais de conduta. E falando desses livros, a gente pode até falar a respeito de relações muito mais íntimas. Porque esses livros vão trazer um cara muito rebelde, uma menina muito insegura e muito inocente na maior parte do tempo, e vai tratar da intimidade desses personagens como algo muito supérfluo e algo muito usável. E talvez essa seja a problemática maior, porque esses livros nunca vão parar na mão de um adulto. Eles vão parar na mão de adolescentes. Eu li o livro da Colin com 17, mas eu comecei a ler livros desse tipo com 11, 12. Então, esse tipo de realidade me foi apresentado muito cedo. E era a realidade que eu conhecia. Então, a gente precisa começar a compreender até onde a forma com que nós nos vemos e nos tratamos e vemos a outra pessoa e tratamos a outra pessoa não está sendo entretida lá naquilo que a gente está lendo para fugir da realidade, para esquecer um pouco os problemas. Quando, inclusive, isso é uma fala de Machado de Assis, essa realidade da qual você tanto insiste em fugir, esse instinto de fuga, nada mais é do que um instinto de vaidade, onde a sua vida é tão sobre você
que quando chega um problema, quando chega algo maior que você para lidar, ou algo fora das suas expectativas, se torna muito pesado. Então você decide fugir da realidade. E o seu jeitão de fugir da realidade é ler, usar, pensar, enfim, fazer coisas que vão te entorpecer de certa forma. Que vão gerar em você sensações que você não teria de outro jeito. Então, quando a gente vai falar a respeito desse tipo de livro, a gente está falando de livros que geram um desejo, um prazer muito mentirosos. Tanto é que isso é um fato. A gente só vai para a próxima página por falta de opção. Porque é uma necessidade de saber o que vai acontecer, não por curiosidade, não porque a história está muito boa e muito bem contada, não porque você quer muito entender como vai desenrolar, é meramente porque desperta-se um desejo em você, quase hormonal, que é muito semelhante àquela comida que você não consegue parar de comer de tão hiperpalatável que ela é. Então, sabe quando você abre uma barra de chocolate e você nem tá mais com vontade, mas você não consegue parar? Esses livros fazem a mesma coisa com a sua cabeça. Então, basicamente, você vai ter cenas muito pesadas, você vai ter falas muito agressivas, totalmente fora de contexto, totalmente fora de realidade, onde o único objetivo de colocar isso ali é despertar em você a vontade de continuar. Porque se fosse basear só na narrativa e só na história, você não fica, porque é uma história muito fraca. Porque não te desperta nenhuma curiosidade por aqueles personagens, por aquela vida, pelo que tá acontecendo ali. Não. Você só quer muito ir para as cenas que vão acontecer nas próximas páginas, porque você sabe quais são. E aí eu queria trazer mais na prática isso, e eu vou falar de um livro muito específico. Eu ia falar de vários, mas não vejo motivo. E algumas problemáticas, porque foi um livro que ficou muito famoso e muita gente aborda como um livro muito realista, quando na verdade é uma romantização de algo muito ruim. Então, a gente teve aí uma viralizada do É Assim Que Acaba, um livro da Colleen Hoover. E só pra deixar claro, eu não tô falando mal da Colleen Hoover, só do livro dela. Esse livro em si, que é um livro ruim. E vou explicar por quê. Vamos lá. Onde a gente tem a história que a própria Colleen sofreu, né? Então a gente tem a história de uma menina, no caso a mãe da autora sofreu, de uma menina que é agredida pelo cara que tá com ela. Resumindo muito. Então assim, ela queria muito não viver isso, acabou vivendo isso. E é muito curioso como esse livro aborda a primeira cena de agressão seguida de uma cena de sexo. E qual é a problemática que eu quero muito que vocês entendam nisso? Primeiro, é a romantização da realidade. A ideia de que sexo é algo usável e algo fútil, frívolo, então algo muito superficial. Então, não é como se exigisse uma construção de relacionamento, não é como se exigisse conduta. Não. É simplesmente algo que você leva outra pessoa a fazer. Porque é isso que o livro aborda. Então a mulher acabou de ser agredida e logo depois tá tudo tranquilo, porque ela tá tendo um prazer imenso por um cara que acabou de dar um murro na cara dela. E o que me assusta é a percepção das pessoas de que é assim que a realidade funciona. E não é assim que funciona. E justamente por ver a quantidade de pessoas que associaram um livro assim a uma realidade, é que a gente vê a quantidade de pessoas que não conhecem a realidade dos fatos. Então, quando a gente pega um livro com uma abordagem tão pesada e que dava pra construir algo muito bom, justamente pela autora ter vivido isso dentro de casa, e transforma ele em algo que só vai fazer você querer mais, só vai fazer você querer ler mais, a gente tem uma abordagem muito vazia da realidade, a gente tem uma idealização das coisas muito pesada, porque, de novo, são meninas, na maior parte do tempo, na maior parte do público, muito novas que estão tendo acesso a esse tipo de coisa. E a gente tem uma descaracterização da intimidade das pessoas. Porque os livros, esses tipos de livro, não só esse, abordam como algo muito reciclável. E não como algo... Obrigada. E não como algo que precisa ser moldado, que precisa ser pensado, como algo que precisa ser construído, como uma confiança que precisa ser construída. Não, você literalmente só vai estar na cama com um cara que acabou de te dar um soco. Então, assim, esse tipo de realidade só não existe. E é muito triste ver a quantidade de pessoas que estão se alimentando disso, porque sim, isso se torna um filtro que você usa na sua realidade. Então você começa a idealizar
padrões e pessoas e contextos que não são reais e nem devem ser. E quando você vai ver, você tá se olhando como apenas um corpo que serve para alguma coisa e para alguém. E não importa quem é esse alguém ou o que é essa alguma coisa, o que importa é que você tem que servir para isso. E essa autopercepção torna a sua realidade muito pior, muito mais vazia. Porque não é só uma percepção que você tem sobre você. O quanto você vê de você, você vê no outro. Então, se você se vê somente como alguém que vai ser usado, você vai ver o outro somente como alguém para usar. E aí vem todas as grandes crises de identidade, todas as grandes crises de autoestima, todos os vazios que principalmente a nossa geração sente muito. E essa necessidade de estar o tempo todo muito bem colocado como alguém que as pessoas querem demais. Sendo que são pessoas que sequer conhecem você. E é o tipo de coisa que esse livro aborda. Por quê? Porque é muito desejável. Te dá vontade de continuar. Mas não te dá vontade de continuar porque é bom. Te dá vontade de continuar por uma questão meramente de desejo. Meramente hormonal. São livros que te levam basicamente por química. E aí, a gente vai trazer o que eu já falei, que é a objetificação e a romantização do que é perverso. Porque uma vez que você romantiza o perverso, você perde o filtro do que é bom ou não. Porque as coisas boas geralmente são pervertidas nesse contexto. Eu não tô falando que sexo é uma coisa ruim, eu tô falando que nesses livros o sexo é algo pervertido. Livro, série, filme, enfim. E assim você acaba fugindo da maneira com que você olha pra si mesmo e a expectativa sobre os outros. Aí agora só pra contextualizar, eu tô falando muito sobre as meninas porque esse tipo de livro atinge muito público feminino. Mas se a gente for falar sobre os meninos, a gente tem essa idealização em cima de heróis, em cima de heróis mesmo, de qualquer personagem que tem uma conduta heróica. E, infelizmente, esses personagens geralmente são abordados como heróis por causa de um trauma. Então eles só são o que são por causa de algo que eles viveram. E isso também é muito problemático dentro do público masculino. A gente vê isso muito mais dentro do público masculino do que feminino, que é o seu trauma sendo parte da sua identidade. Como não? O seu trauma é algo externo a você. E que precisa ser cuidado e tratado. Você pode ser o cara forte, o cara heróico, o cara que não se deixa bater por qualquer coisa. Isso é uma virtude, isso é ótimo. O que você não pode ser é uma pessoa com medo da vulnerabilidade. Porque uma vez que você tem medo da vulnerabilidade, você perde a capacidade de se relacionar com outras pessoas. E é uma fórmula perfeita para uma infelicidade muito grande. Então, aquilo que a gente consome é um filtro para a forma com que a gente se vê e para a forma com que a gente vê o mundo. E eu vejo muito o lado da objetificação para o público feminino e o lado da quase uma romantização de um trauma, romantização de uma dor. E ao invés de você superar o trauma e superar a dor, você é alguém através do trauma e da dor, entende? Então é algo que se torna essencial para que você exista como você é. E não deve funcionar assim, não deveria ser assim. E é por isso que você vê tanta gente, tantos homens com tanta dificuldade de se manterem em um relacionamento, de se manterem abertos a isso. E aí, tudo bem, vamos lá. Quando a gente vai tratar de literatura, quando a gente vai tratar dos clássicos, temos algumas barreiras. Então, a gente tem a barreira da dificuldade para ler e a gente tem a barreira do não me prende. E, geralmente, essa dificuldade para ler vai depender muito do tipo de livro que você escolhe, então isso é algo que a gente vai falar depois. E a questão do te prender ou não vai muito do que você se adaptou. Então, você tá adaptado a livros que te forçam muito aí pra próxima página e, de repente, você tá lendo um clássico. Então, é tipo a pessoa que viveu de comer só alimentos muito palatáveis e alimentos muito prazerosos e, de repente, ela quer comer um brócolis. Não vai ser bom de primeiro. É difícil. Você vai passar 1 mês lendo livro. Eu tô há 5 meses lendo Crime e Castigo. E não vou parar até terminar, porque eu sei que é uma questão de hábito, eu sei que é uma questão de adaptação. E essa adaptação sempre vai ser um pouco doída, mas aí vamos voltar no que a gente falou no primeiro vídeo. Tem que estar disposto a se adaptar às coisas para poder crescer. Então, uma vez que você compreende isso, se torna menos pesada a ideia de mudar a sua realidade e mudar a realidade daquilo que você consome. E por que eu falo tanto desse tipo de livro? Porque eu falo tanto a respeito dos clássicos, a respeito de livros talvez não clássicos, mas que são boas ficções.
Porque eles são livros que abordam a realidade das coisas de uma maneira muito mais palpável. E esse tipo de livro faz com que você se veja e se conheça muito melhor e tenha a capacidade de conhecer as outras pessoas muito melhor e tenha a capacidade de manejar a sua realidade através deles. O livro começa quando você fecha, entende? Então, quando você termina aquela história, ele continua em você. Porque ele mudou alguma percepção em você, ele mudou alguma forma de pensar e de ver as coisas. E a importância disso é quanto você cresce por causa de 200, 300 páginas. É o quanto você amadurece e como você se torna uma pessoa capaz de pensar mais a respeito daquilo que você, faz com os outros e faz com a sua vida por causa de um livro. Inclusive, trazendo um exemplo, eu lembro que quando eu li Dom Casmurro, o Dom Casmurro termina com a dúvida, né? Que é a questão do traiu ou não traiu. E é muito interessante porque o livro exige que quem leu dê um passo de fé em alguma direção a partir da história que te foi apresentada. A história que te foi apresentada pelo lado de um personagem é o que vai fazer com que você decida de qual lado você tá. É um livro fictício, aquela história não foi real. Mas quantas vezes a gente se vê numa situação de dúvida em que a decisão que você vai tomar tá pautada na narrativa que você teve. E ter essa percepção é muito bom, porque te torna uma pessoa que vai julgar menos a percepção de outra pessoa, a decisão de outra pessoa, a crença de outra pessoa. Porque ela tá acreditando naquilo baseado na narrativa que ela teve, que é uma narrativa diferente da sua. E quantas vezes a gente tá num contexto de tanto autocentrismo, de tanta autorreferência, que a gente começa a se achar muito dono da verdade. E aí, quando a gente olha em volta, todas aquelas pessoas acabam sendo inferiores e você só se impede de aprender sobre novas percepções e de transmitir a sua. Foi um livro que me trouxe isso. Porque eu era essa pessoa. E através desse livro eu li e falei, tudo bem, a gente tem narrativas. E as pessoas tomam as decisões delas baseadas naquilo que foi apresentado a elas. E por causa desse livro eu mudei o meu. Porque eu entendi que o que eu tava falando ali não era necessariamente uma verdade absoluta. O que eu tava falando ali era a realidade que eu senti através daquilo que me foi passado. E ter essa noção mudou muita coisa. Então, assim, foram vários momentos do meu ano passado, que foi o ano que eu me dediquei a ler mais bons livros, em que a minha visão a respeito de mim, das pessoas, do que eu acreditava, foi sendo moldada. E não moldada de forma pesada, não é como se você estivesse lendo um livro didático que te diz o que você deve fazer da sua vida. É moldada através de uma história. Você se apega a personagens, você se vê nos personagens. E não porque você se força a encaixar naquele ideal que é fora do normal, mas porque são pessoas reais. São pessoas que facilmente estariam na sua realidade. É uma pessoa que facilmente poderia ser você. E poder ter acesso a todo um novo mundo, a um novo contexto de novas ideias reais, te dá uma clareza muito maior. Ao invés de filtrar a sua realidade por mentiras. E aí, lembra aquela conversa que a gente teve que o único benefício que a gente tem da realidade é que ela é a verdade? Quando você se acostuma a filtrar muito, a verdade se torna insuportável, porque os filtros fazem com que ela seja muito mais prazerosa, muito mais leve, ou muito mais potencializada, ou muito mais atenuada, dependendo daquilo que você quer. Mas não é a verdade. Tudo bem? E aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tá, isso é um ponto. Outra coisa que eu notei através dessas literaturas, e que eu acho que não só eu, mas todo mundo que fez essa transição do livro ruim pro livro bom, é a capacidade que você ganha de encarar as coisas de frente. E eu tenho isso vai ser legal de ensinar pra vocês, eu acho importante. Todas as vezes que uma pessoa surge pra mim com uma necessidade muito grande de mudar, então de mudar um hábito, de mudar um corpo, de mudar... Eu gosto de conversar sobre aceitar a realidade. E o que é aceitar a realidade? É todo mundo de frente pro espelho. Então, assim, aquilo ali é a tua realidade agora.
Então, assim, você vai olhar e isso muda muita coisa, porque a gente vai tratar de amor próprio, a gente vai tratar de tudo isso não como algo muito idealizado, onde você aceita e você não muda, não. É algo que você aceita e não se martiriza no processo de mudar. Tudo bem? Então, assim, não é você se conformar com a sua realidade. É você aceitar a sua realidade e não se martirizar no processo de sair dela. E aí, quando a gente vai trazer livros, conteúdos no geral que abordam a realidade, isso te permite ter meio que um 360 sobre aquilo. Então, você vai compreender por que você está tendo dificuldade, você vai compreender por que aquilo ali está te causando tanta dor, você vai compreender a sua abstinência, você começa a compreender o que está acontecendo com você. Isso é o que o conhecimento faz no geral, né? Então, você permite que o conhecimento que você está tendo, seja no livro, seja no que você está assistindo, seja no que for, molde a sua percepção. Então, molde o seu subjetivo para a sua realidade. Então, vai moldar a forma com que você percebe o que está acontecendo com você. Tudo bem? E com isso, você ganha a força e a vontade de encarar aquilo de frente. Porque você percebe que o problema que parece muito maior que você, na verdade, é só um problema que você tem total e completa capacidade de resolver. E se for algo em você que você quer mudar, você tem total e completa capacidade de mudar sem se martirizar no processo. Tranquilo? Tranquilo, viemos até aqui. Então, esse tipo de livro, na verdade, ele te traz uma ânsia de descobrir quem você vai ser quando ele acabar. Porque por eles moldarem o seu subjetivo, por eles moldarem a forma com que você percebe a realidade, você tem uma mudança, não vou nem dizer de identidade, mas você tem uma lapidação da sua própria identidade. Tudo bem? Então você se torna uma pessoa mais alguma coisa ou menos alguma coisa através desse tipo de livro. E que consegue julgar você, as coisas que acontecem com você, com muito mais veracidade. Eu quero muito recomendar alguns livros aqui, alguns que eu considero tranquilos e alguns que me auxiliaram muito. Mas antes eu acho válido dar uma outra percepção sobre tudo isso, porque em parte também foi algo que me levou a essa mudança. E que como eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que é um público cristão, eu acho importante citar esse tópico. Que é o seguinte, e, gente, isso aqui é um parênteses, beleza? A galera cristã, tamo junto, vamos ouvir isso aqui porque vai ser muito importante pra vocês. Quem não é, ouve, aprende, e se tiver a fim de trazer pra sua realidade, tudo bem, se não tiver, tamo junto. Quando a gente vai tratar desse tipo de livro, dos livros ruins, nós temos livros que geralmente estão entretendo algo que não deveria estar no seu coração, algo que não deveria estar na sua mente, algo que não deveria estar na sua alma. Então, nós temos livros que entretêm o seu prazer de forma muito errada, nós temos livros que entretêm a sua vaidade, nós temos livros que entretêm a sua autorreferência, porque vão alimentar muito o seu ego. Então, nós temos livros que te levam a percepções mentirosas e a ouvir vozes diferentes da que você deveria estar ouvindo. São livros que vão entreter pecados, que vão distorcer o que seria a voz de Deus, a palavra de Deus na sua vida. Então, quando a gente vai abordar isso dentro do público cristão, é necessário abordar como cuidado para você não estar consumindo coisas que justamente levaram Jesus para a cruz. Entende? Então, toma muito cuidado para você não estar alimentando o seu coração, a sua mente, a sua vida de coisas que teve um trabalhão há 2000 anos atrás para que elas fossem tiradas da sua vida. Porque isso seria de uma ingratidão muito grande. E é muito mais uma questão de você escolher a quem você vai servir. Porque a gente já falou disso, então, em tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você faz é feito para glorificar a Deus. Inclusive o que você consome. E se o que você consome vai na direção oposta, você não está servindo a Deus. E você já estabeleceu que você tem outro Senhor que seja você mesmo. Mas você estabeleceu um altar para outro alguém, para outro ser. E você está permitindo que vozes diferentes entrem na sua vida. Então, a voz, como eu disse, da vaidade, a voz de um prazer ilícito, a voz
da sua necessidade de se autorreferir. Então, de você olhar muito pra você mesmo. E tudo isso vai te trazendo uma disrupção, uma subversão, uma distorção de identidade. Porque quando nós somos cristãos, nós acreditamos que a nossa identidade está em Cristo. E se a nossa identidade está em Cristo, você não vai caminhar na direção oposta disso. E caminhando na direção oposta disso, você tem uma distorção da sua autopercepção em Cristo. Porque o que você deveria estar ouvindo, o que você deveria estar entendendo sobre Ele e dele, está sendo distorcido pelo que você está consumindo e pelo que você está permitindo que entre no seu coração, na sua mente, na sua vida. E eu queria trazer esse disclaimer porque... Não foi um disclaimer. Trazer esse tópico. Porque foi algo muito essencial para eu entender. Ver o quanto esses livros, o quanto as séries, o quanto alguns tipos de filme estavam entrando na minha cabeça de uma forma e ganhando um poder que não deveriam ter. E essa necessidade também de fugir da realidade é só uma vaidade muito grande. Pra gente isso traz um peso muito maior, porque a vaidade é claramente um pecado. Vaidade não é uma virtude a ser cultivada na nossa realidade. Tudo bem? Então, é algo a se pensar e é algo pra você examinar na sua realidade, na sua rotina, na sua vida. O quanto aquilo que você consome tá ganhando poder sobre você. Beleza. Aí agora, pra fechar, eu quero trazer as recomendações de alguns livros simples, não necessariamente fáceis, mas simples, que moldaram muito a minha visão, a minha percepção das coisas. E que, geralmente, se você for ter um papo longo comigo sobre algum assunto um pouco mais profundo, geralmente eu vou citar alguma coisa deles. Então, eu vou trazer autores e livros, tudo bem? O primeiro... Eu não vou falar Dom Casmurro, tá? Eu sou muito fã de Dom Casmurro, mas eu não vou começar por ele. Eu vou começar por O Médico e o Monstro, que é um livro muito simples, abordando a questão do bem e o mal. É um livro muito simples, mas que traz aquela questão do o bem e o mal não são coisas subjetivas, e não só isso, são coisas que estão o tempo todo em nós. E que a gente precisa escolher qual vai alimentar. Outro livro seria O Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. C.S. Lewis é o escritor de As Crônicas de Nárnia, que também é uma coleção muito maravilhosa. E eu gosto muito de todos os livros dele. Eu li todos? Não, mas eu já sei que eu vou gostar de todos. Mas Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz é muito simples, rápido e que aborda diversos assuntos. Então a gente vai desde romantização do prazer até, sei lá, espírito democrático. Então a forma com que a gente aprendeu a balizar as coisas por baixo. Enfim, traz vários temas, várias abordagens, e que eu acho extremamente válido. Machado de Assis, para quem quiser começar se desafiando um pouco. Gosto muito da forma com que ele aborda a realidade das coisas, da forma com que ele aborda relacionamentos. E se eu fosse recomendar para começar por um, seria Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque Dom Casmurro é bom, mas eu acho mais complexo do que Memórias Póstumas. Mas também é muito bom. Além desses, os que eu li e que mais gostei foram Drácula, Frankenstein. Esses livros são muito falados, mas muito pouco lidos. A Insustentável Leveza do Ser, que é do Milan Kundera, é um livro um pouco mais pesado. É um livro que fala de sexo, mas fala de sexo de uma forma um pouco mais realista. E de relacionamentos. E acho que esses são já muito bons pra começar. Sim. Então, por hoje estamos conversados. Acho que foi um assunto muito fundamental. Porque se aquilo que nós consumimos filtra a nossa realidade, a gente tem que tomar muito cuidado para aquilo que a gente consome não estar direcionando a gente para torpeza, para uma vida torpe, não estar entorpecendo a nossa conduta, a nossa vida, certo? Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.